Oi, crianças! Bom dia! Que legal, né? Mais um domingo de escola dominical pra gente. Vamos cantar? Vamos começar com a música da porta. Quem aí lembra? A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você aonde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro e você aonde está? Vamos tentar mais rápido? Ai, que medo de eu me perder, eu não sou boa com essas coisas, mas eu sei que vocês são. A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você aonde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro e você aonde está? Mais rápido! A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você aonde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro e você aonde está? Muito bem! Quem aí conseguiu bem rápido? Vamos agora também para uma música que faz um tempinho que nós não cantamos. Ela também fala de ovelhas. Quem aí sabe qual é? De uma ovelhinha fugitiva. Vamos cantar? Uma ovelhinha saiu pra andar sozinha. Foi pra longe do pastor, perdeu-se a coitadinha. O pastor bondoso saiu bem cuidadoso, sua ovelha à procura no mundo perigoso. Indo no caminho, feriu-se nos espinhos, mas um dia o bom pastor ficou contente, pois finalmente achou sua ovelhinha. Vamos agora orar, falar com o nosso Papai do Céu, com o nosso Deus. Os meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça em atenção e fecho os olhinhos em oração. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ora bendita de oração, que acalma aflito coração e leva ao trono de Jesus os rogos para auxílio e luz. Papai do céu, obrigado por mais um domingo de escola bíblica. Obrigado pela tua palavra, onde nós podemos ouvir muitas histórias e saber o que o Senhor quer que nós façamos. Que o Senhor continue conosco no restante deste domingo. Em nome de Jesus, amém! E a nossa história de hoje é uma muito especial para mim, para a tia Miriam, pois é uma parábola que eu ouvi muito quando eu era criança. Gostava muito que as tias da igreja contassem ela para mim. Depois que eu aprendi a ler, eu lia ela sozinha, contava para os meus colegas na escola, para as pessoas ao meu redor. Essa parábola, essa história se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, o versículo 46 ao 49. Vamos lembrar o que é uma parábola. É uma história pequena, uma história simples que Jesus contava para as pessoas que ficavam ao seu redor, que queriam ouvir, sobre o céu, queriam ouvir sobre o reino de Deus. E ele contava então essas histórias simples para falar coisas muito profundas, coisas muito importantes para todos nós. E a história de hoje, ela fala sobre dois homens que queriam construir uma casa. Isso é muito bom, né? Eu amo ter uma casa para morar, é um lugar seguro, onde eu vivo com quem eu amo. Quando vem vento forte, ou até mesmo quando tem um sol muito forte lá fora também, aqui dentro de casa eu estou segura, eu estou tranquila. É a minha casa, é o lugar que eu mais passo o meu tempo. Então, principalmente agora em pandemia, né? Todo mundo fica em casa. E vocês sabem o que é preciso para construir uma casa? Quero ver aí, quem sabe? Pode falar. Precisa de bastante coisa, né? Na verdade, começa pela terra. Vocês sabiam que para as casas, para esses grandes prédios que existem, na verdade começa pela terra. Ainda é cavado muito lá embaixo para que as paredes, para que tudo fique bem no seu lugar, fique bem seguro. Então precisa de mais o quê? De tijolos, às vezes de madeira, de cimento. Precisa de muitas coisas para construir uma casa, não é? Primeiro, o homem da nossa história, ele queria muito construir essa casa e ele estava pensando qual seria o melhor lugar. Então ele pesquisou bastante para ver o que seria o melhor lugar para ele morar.
Então ele escolheu um lugar com muitas rochas, muitas pedras, porque naquela época isso deixava as casas ainda mais seguras. E ele cavou bastante para que os fundamentos ficassem bem firmes. Então foi algo bem cansativo. Dia após dia ele ia lá, construía a sua casa, depois começou a levantar as paredes e a casa ficou pronta. Ele finalmente terminou a sua casa, a casa que ele tanto queria. Mas aconteceu que veio uma tempestade muito forte, daquelas que a gente fica com muito medo quando escuta aqueles trovões fortes lá fora. E o que será que aconteceu com a casa desse homem? Alguém aí sabe me dizer? Não aconteceu nada, pois ele fez muito bem a sua casa. Lembra que ele pensou muito bem no lugar onde ele ia colocar a sua casa, ele levou um bom tempo fazendo aquilo, ele fez muito bem feito a sua casa. E mesmo vindo uma forte tempestade lá fora, um vento que queria assim levar aquela casa embora, não conseguiu. Ele estava lá muito seguro dentro da sua casa. Já o segundo homem também queria uma casa para construir, mas ele estava assim com preguiça. Ele não queria gastar muito tempo nisso, não queria pensar muito onde ele iria construir essa casa, não queria cansar também. Então ele olhou assim, na areia. Quem aí já esteve na praia? Não é difícil para cavar um buraco na areia, né? Quando a gente quer construir um castelinho, quando a gente quer brincar na areia, você coloca um pouquinho de água ali, é bem facinho de manipular. Então ele falou, vou construir uma casa na areia. E aí comprou até os materiais para a casa dele, comprou uma madeira, comprou os pregos, que são coisas que precisa mesmo, mas ele não estava fazendo da maneira que ele deveria. E aí ele estava lá com a maior preguiça, construiu a casa de qualquer jeito. Bem rápido aqui, vamos ver o que dá. E acontece que também teve uma tempestade onde esse segundo construtor morava. E aí, o que será que aconteceu com essa casa? A casa desse segundo homem não aguentou, pois ele fez de qualquer jeito. Ela estava, imagina, na areia. É óbvio que se viesse a chuva, a areia não ia aguentar, né? Aquilo lá desandou. E por que será que Jesus contou essa história? O que será que isso tem a ver? Então, depois de contar sobre esses dois construtores, Jesus disse que nós podemos ser como esses dois construtores. Se nós ouvimos a palavra de Deus, igual nós estamos fazendo aqui agora, todo domingo na escola bíblica, nos cultos, e aprendemos sobre amar a Deus, sobre não contar mentiras, não falar palavrões, obedecer aos pais, enfim, fazer todas as coisas bem, quando nós ouvimos isso, e a gente faz isso na nossa vida, fora da igreja, durante os nossos dias, em casa, na escola, no lugar onde nós estivermos, nós somos como esse primeiro homem, o homem sábio, aquele que ouve, aquele que pensou direitinho para fazer a sua casa, escolheu um lugar de rochas porque era seguro, fez uma boa fundamentação para a sua casa. Então, aquelas pessoas que ouvem a mensagem de Deus e praticam ela no seu dia a dia, são como esse homem sábio. Mas aquelas pessoas que vão na igreja por ir todo domingo, domingo é dia de ir à igreja, domingo é dia de ouvir a escola bíblica ali com a tia Miriam, com a tia Fernanda, mas é só no domingo. Depois a pessoa vive de uma maneira qualquer, não ora, não lê a Bíblia, acaba desobedecendo os pais, acaba mentindo, nem se dá conta, nem lembra que aquilo é errado. Essa pessoa é como o nosso segundo homem, aquele homem também que não estava nem aí, só queria uma casa para se proteger, mas não pensou que poderia vir momentos difíceis, como foi a tempestade, e a casa não aguentou. E assim é com a gente também. Muitas vezes acontecem coisas difíceis para nós, não é mesmo? Às vezes a gente perde alguém da nossa família. O Covid, né, esse vírus que está por aí fazendo essa pandemia que nós estamos vivendo, levou muitas pessoas queridas ao nosso redor. Às vezes o nosso pai ou nossa mãe perde o emprego por um determinado momento. Às vezes a gente briga dentro de casa, às vezes fica chateado com alguém ao nosso lado, desobedece os pais.
E tudo isso são coisas ruins que acontecem na nossa vida. São como se fossem tempestades. Mas quem tem Jesus em seu coração, quem lembra dele dia após dia, conversa com ele, lê a Bíblia ou pede para alguém ler, é alguém que quando esses momentos difíceis vierem, vai ficar bem forte, bem firme, como a primeira casa. Então todos nós devemos tentar ser como o homem sábio, que construiu a sua casa em um bom lugar, construiu a sua casa na rocha. Vamos orar e pedir ao nosso Deus para que a gente consiga ser como esse homem sábio e consiga obedecer a sua palavra? Senhor nosso Deus, obrigado pela sua mensagem, por essa parábola que nós vimos sobre esses dois construtores. Que o Senhor nos ajude a ser como o primeiro homem, que foi muito zeloso, muito cuidadoso ao construir a sua casa e escolheu um bom lugar para construí-la. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos obedecer a sua palavra. Tudo que nós aprendemos aqui na escola bíblica, que nós aprendemos com o pastor no culto, que nós aprendemos com os nossos pais, que vem da palavra do Senhor, que o Senhor ajude para que nós possamos praticar essas coisas dia após dia, para que quando vierem as tempestades, os momentos difíceis da nossa vida, nós possamos nos lembrar que a gente está firme no Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver assim. Em nome de Jesus, amém. Beijo, crianças. Bom domingo.